Bom, voltamos com mais um vídeo aqui no canal, bem aleatório, bem do nada, dessa vez para falar sobre o Instituto do Stephen King. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer a vocês que esse é meu 28º livro do King lido. Eu tenho um pouco na minha coleção aqui atrás, como vocês estão vendo aqui, e eu tenho um pouco aqui em cima também, ó. Aqui, tá vendo? Eu tenho minhas edições pockets aqui. Tem bastante livro, tem bastante livro. Esse aqui é meu 28º livro do King lido. E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre ele. É um livro que, sinceramente, galera, eu esperava um pouco mais. Vou ser bem sério com vocês, tá? Me decepcionei um pouco. Eu sempre gosto muito de ler o Stephen King quando se trata de crianças, porque é algo que ele domina demais. São personagens infantis. A psicologia dos personagens infantis do Stephen King são sempre muito interessantes, e Tia Coisa é mais do que a prova disso. Mas aqui temos o Instituto, e para quem não sabe a sinopse, ela é bem simples. Se trata, aliás, posso dizer para vocês, galera, que é uma sinopse tão simples, ela é tão básica, que ela acaba sendo, dependendo muito por parte de quem está escrevendo o roteiro, o livro, o filme, seja o que for, porque é uma trama tão batida, o plot dela é tão batido, que acaba se tornando até um pouco repetitivo, se não tiver nada a mais do que a gente já conhece. Se trata simplesmente de uma criança que tem poderes ou tem adicções especiais, no caso aqui é telepatia e telecinésia, e dessa criança especial, a gente vai descobrir, isso não é spoiler, tá? Ele vai ser sequestrado, ele vai ser levado para um lugar, e nesse lugar vão fazer testes e experiências com a criança. Nenhuma novidade. Não sei para vocês, mas para mim não é nenhuma novidade. Eu acho que para 99,9% das pessoas não é nenhuma novidade esse tipo de trama. É uma trama extremamente batida. Eu acho que é interessante, sempre é muito interessante você ver crianças, ou seja o que for, com poderes ou coisas especiais, mas quando você não tem um norte exato do que você quer seguir, isso pode se tornar um pouco perigoso. E nesse caso aqui, o que o Stephen King faz não me surpreendeu nem um pouco. Eu não sei vocês, galera, mas quando geralmente eu termino uma obra, eu sempre monto na minha cabeça um geralzão, aquele geralzão bem batido. Às vezes eu esqueço o personagem, esqueço o nome de personagem, mas eu sempre tenho aquela trama geral, aquele, né, o grosso da história toda. E quando eu terminei essa obra, e por sinal eu terminei hoje, terminei há pouco tempo, na verdade, aconteceu exatamente isso. Eu fiz esse empacotado na minha cabeça, né, trazendo a lembrança aqui, né, num sentido geral, tudo que eu li, e eu digo pra vocês que nada aqui ficou comigo. É uma história que, pra mim, na minha opinião, foi extremamente simples, básica, e sem nenhum elemento, meu Deus, maravilhoso. O final, eu até disse isso no Scooby, quem quiser me seguir, eu vou deixar o link aqui. No Scooby eu disse, faltando exatamente 10 páginas, eu disse lá, olha, que essas 10 páginas me salvem de um livro que eu não estou gostando, né? E o Stephen King, ele me enganou aqui, porque nas últimas 10 páginas aparece um determinado personagem, depois de muita coisa que rola, e esse personagem, ele chega e ele diz coisas interessantes, ele tem algo a dizer, eu não vou contar aqui, obviamente, mas quando você ler, você vai entender isso. Parece que alguma coisa legal vai acontecer a partir dali, faltando 10 páginas, lembre-se disso, mas não acontece, tá? É algo simples, algo que poderia ser muito melhor. Eu acho que o Stephen King poderia ter explorado exatamente essas últimas 10 páginas. Esse personagem, eu acredito que o Stephen King ele poderia ter explorado mais, porque seria muito legal e muito mais interessante. O contexto que esse personagem traz no final da trama, faltando 10 páginas, é a parte mais legal do livro, é onde eu acho que o Stephen King ele poderia ter... Cara, se o Stephen King tivesse usado dessas coisas que esse personagem trouxe para os personagens principais da trama, ele vem trazer algumas notícias, seria, assim, excepcional. Mas não foi o que aconteceu, e isso me decepcionou bastante. É um livro que é totalmente esquecível, não vai ficar agora na minha memória. Eu gostaria que ficasse, mas não vai ficar. É um livro de 540 páginas, que eu acho que, como sempre, né, o King ele é um autor extremamente prolixo. Eu digo isso por muita experiência própria, ele é extremamente prolixo. Não que eu ache isso um completo defeito,
Para quem lê Stephen King sabe, conhece suas obras e sabe o quanto ele rodeia, o quanto ele passeia, o quanto ele desenvolve personagem. Às vezes, personagens que não tem nenhuma significância na narrativa, e mesmo assim, às vezes ele traz o plot, ele fala do vô, ele fala da avó, ele fala do tio, ele fala da tia. Então, né, a gente conhece o Stephen King, como que ele funciona. Mas assim, galera, desculpa ficar olhando eles pra cá, tá? Porque eu mudei a posição da câmera. Mas assim, é um livro de 540 páginas, que se fosse um livro de 300 páginas, ele poderia contar a mesma história sem tanta firula, tá? E não que eu não goste, muitas vezes eu gosto da prolixidade do King, mas às vezes fica muito cansativo. E eu não vou dizer pra você bem sincero, tá? Não que esse livro tenha me cansado, esse livro não me cansou. Eu li ele tranquilo, numa boa, eu levei o quê? Uma semana pra ler ele. Eu lia nos meus almoços do trabalho, como é minha rotina diária de ler. E assim, não foi uma leitura que me cansou, mas foi uma leitura que me enfadou. Entende? Foi uma leitura que no final eu falei, tá, mais um livro do King lido. É exatamente isso. É mais um King pra gente colocar na nossa listinha do Scooby e falar, eu li mais um livro do King. Pra mim é sempre muito bom, porque eu sou extremamente fã de Stephen King. É o autor que eu mais li na minha vida. Mas eu acho que, cara, ele poderia ter feito coisas muito mais interessantes aqui. Coisas muito mais legais. E eu acho que ele pecou muito nessa obra aqui, que ela poderia ser muito melhor. Eu acho que em suma é isso. É um livro que eu dou uma nota de 5 estrelas. Eu dou 3 estrelas para essa obra. Não que eu não recomende, mas também, se alguém me perguntasse o livro do King estivesse começando a ler, eu não recomendaria nunca o Instituto para ler. Eu recomendaria muitas outras coisas aqui, mas eu não recomendaria o Instituto, porque é um livro que muitas pessoas vão falar legal o plot, legal a história, mas ok. E um último detalhe aqui que eu acho que é legal a gente conversar também é sobre os personagens, tá? O Luke Ellis é o personagem principal dessa história, é o garoto prodígio, é o garoto inteligente, é o garoto pica das galáxias aqui, que, meu Deus do céu, enfim. Não é um personagem ruim, é um personagem legal, interessante, mas ele fica na mesma, entende? É um personagem muito óbvio muitas vezes, extremamente óbvio. Às vezes você tem noção do que ele vai fazer, às vezes você tem ideia de que caminho ele vai seguir. E o personagem principal, o personagem favorito para mim aqui foi o Avery. O Avery é uma criança de 10 anos de idade que chega também no instituto e é a criança mais legal para mim. É a mais enigmática, acho que essa é a palavra para ele. E em suma é isso, galera. É um livro que eu recomendo mais ou menos. É um livro 3 estrelas. É um livro que... Leia se você é fã do King. Se você não é tão fã assim do Stephen King, leia depois. Não comece por ele. Não faça isso, que eu acho que você vai errar. E é isso, galera. Em suma é isso. Um livro de 540 páginas que se tivesse 300 estaria de bom e de bom tamanho. Certo? É isso. Ficamos por aqui. Eu não vou ficar prometendo nada, porque eu sempre fico prometendo e sempre falho. Eu tenho um grande problema com o canal aqui. Mas, cara, eu tenho ideia de trazer tags aqui pro canal, por exemplo. E lá vou eu começar a falar aqui e eu vou falar um monte de merda. Enfim. É isso, galera. É isso. Ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, comente, compartilhe. Comente aqui comigo aqui o que você achou. Se você já leu o Instituto, se você tem vontade de ler o Instituto. E o que você já leu do nosso maravilhoso mestre Stephen King e mais outras obras. Eu comprei bastante livro esse mês. Comprei quase 10 livros, entre quadrinhos, mangás e livros. Comprei Billy Summers. Billy Summers tá aqui, ó. Cadê? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Billy Summers chegou. Pretendo ler também, obviamente, né? Pretendo ler Billy Summers. Quem sabe eu pego aí, acho que mês que vem eu já vou pegar. Agora eu quero fazer algumas leituras diferentes. É isso, galera. Vamos deixar aqui, né? E é isso. Muito obrigado a presença de todos. Um abraço. Tchau.